Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Pandócio e hoje estamos aqui no nosso primeiro vídeo nesse novo formato, Talk, onde a gente vai receber um nome renomado da medicina de longevidade saudável, medicina preventiva. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu sou farmacêutica, formada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, aqui de Criciúma, especialista prática na gestão da terapia individualizada e personalizada, e também faço parte da diretoria da Associação Nacional de Farmácias de Manipulação, onde eu faço parte de Santa Catarina. Fui integrante também do Conselho do CRF de Santa Catarina, da Comissão Ética de Farmácias Magistrais. Então, hoje estou aqui com muita alegria, quero chamar ao palco o nosso grande nome, o nosso grande especialista, que é o Dr. Marco Aurélio dos Santos Rosa, cardiologista, especialista e pós-graduado em Medicina da Longevidade Saudável e da Saúde, também Administração da Saúde Pública. Muito obrigada, doutor, pela presença. Prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom, e é uma satisfação imensa vir falar um pouco de saúde, falar de longevidade, de qualidade de vida. Muito feliz. Mesmo que nesse momento de pandemia. Ai, que legal. Doutor, eu vou convidá-lo para sentar, para a gente descrever um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante e sempre foi para a gente. Doutor, antes da gente começar, eu dei uma breve introdução da formação do doutor, mas eu queria que o doutor contasse um pouquinho para a gente da sua formação, da sua história com a medicina, para o pessoal também entender a tua história realmente nessa grande área que é a área da medicina. Muito obrigado, com certeza. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, me formei pela Universidade Gama Filho, sou graduado em Medicina pela Gama Filho do Rio de Janeiro desde dezembro de 1989, lá se vão mais de 31 anos. Vim para Santa Catarina, vim para o sul do estado de Santa Catarina, já em 93, em março de 93, comecei residindo e atuando desde então no município de Cocal do Sul, e a partir daí fui crescendo exatamente, me especializando. Fiz Administração de Serviço de Saúde Pública pela UNAERP de Ribeirão Preto, fiz Cardiologia pelo IPMED, na unidade de São Paulo, no bairro da Saúde, e mais recentemente fiz pós-graduação Master em Ciências da Longevidade Humana na Academia Longevidade Saudável, também em São Paulo. E estamos já há alguns anos nessa abordagem, que é uma abordagem diferenciada, eu digo que voltei às raízes. Eu brinco muito com as pessoas, eu falo que hoje eu sou mais médico do que cardiologista, porque você sabe que os profissionais de saúde, eles acabam estudando fisiologia, bioquímica, que é a base dessa abordagem, que o pessoal chama de funcional, alguns chamam de integrativa, só que é uma coisa que todos os profissionais da saúde estudam nos 2 primeiros anos de faculdade, no caso do curso de medicina. Só que depois a gente vai focando em doença, a nossa medicina tradicional acaba tendo que resolver muita coisa, porque o pessoal está adoecendo cada vez mais cedo na vida, fruto de um monte de coisa que a gente poderia falar e que cada um tópico desse daria uma live dessas aí, assunto para a gente poder discursar. E agora com essa pós-graduação veio a encaixar exatamente o fato de tratar tudo isso baseado nos processos, fazendo com que as pessoas recuperem o funcionamento fisiológico do seu corpo, olhando exatamente esse cerne, essa tríade que faz o corpo funcionar bem: fisiologia, bioquímica e modulação hormonal. Show! Então, dentro desses anos todos, praticando a medicina, foi tendo muito conhecimento, muita especialização, muita parte clínica, mas agora, nesses últimos anos, recuperou o que realmente você falou que era a origem da medicina, dessa parte de olhar como um todo o corpo, e que trouxe para cá com essa paixão. Então, a gente levantou esse tema justamente, vacinar ou não vacinar, doutor? Por quê, gente? Para o pessoal entender um pouquinho que vacina é uma forma preventiva.
Então, por isso que a gente queria falar de medicina preventiva e a importância dela. O doutor já deu uma breve introdução, mas eu queria que falasse um pouquinho mais. O que seria essa medicina preventiva, essa longevidade saudável, essa pós que o doutor ficou tão apaixonado que voltou às origens realmente da medicina? Fala um pouquinho para a gente. Realmente isso é um divisor de águas, né? A gente, como eu disse para você, vem ao longo dos anos focando cada vez mais em doença. São os últimos 4 anos de faculdade. Depois de um certo tempo você escolhe uma especialização e você acaba aprofundando naquele determinado sistema, só dando conta de tratar doenças. E no final das contas a gente acaba vendo que o que eu estou fazendo é pegando o final desse processo, é a expressão daqueles problemas básicos que vão fazendo com que o corpo se deteriore, se machuque, que venha adoecendo, e dependendo da expressão em cada órgão, em cada sistema desse, e aí você vai ter as doenças e os sintomas que você acaba tendo que remediar. Porque, queridos, essa é a diferença básica. Remédio, como o nome diz, remedia. Se eu quero tratar alguma coisa desde a origem do problema, eu tenho que levar em consideração exatamente as situações básicas que fazem o meu corpo começar a perder seu estado funcional, seu estado de homeostase. E isso a gente vai acabar sempre caindo em 2 valas comuns, que é inflamação e estresse oxidativo. Você pega hoje qualquer teoria de origem de doenças, você vai encontrar essas 2 vertentes comuns. E quando a gente começa a abordar isso, parece que fica uma coisa meio que dicotomizada, porque você tem essa abordagem falando de modulação hormonal, que é preconizada pela longevidade, e você tem exatamente o tratamento dos processos, no caso da inflamação crônica subclínica ou estéreo, do estresse oxidativo, que também é preconizada pela medicina ortomolecular. E no final das contas a gente acaba vendo que o melhor para o nosso paciente, o melhor para o nosso cliente, é você achar o ponto de equilíbrio e conduzir tudo isso de uma maneira muito mais eficaz, muito mais otimizada. Tratando sim a doença, a abordagem da medicina tradicional, ela é fundamental para salvar vidas. A diferença, então, realmente é conciliar o que a gente tem na tradição da medicina junto com essa parte de realmente olhar o corpo como um todo. Com certeza, porque você começa a observar que a pessoa começa a ter um problema de saúde e ela vai no médico. E aí o médico olha a expressão daquela doença, aí ele começa a tratar os sintomas, tenta tratar a causa, habitualmente começa a vir por aquelas sequências que os nossos laboratórios farmacêuticos tão bem propagam para nós, e daqui a pouco você vê que ele está com outro desconforto, um outro sintoma diferente, inerente a um outro processo. E aí você vai em outro profissional que acaba agregando medicamentos. Quando você chega na metade da sua vida, vamos supor que a pessoa tem aí os seus 90 anos de vida, depois dos 45 você já está com uma lista de uns 10 medicamentos que no final das contas não está resolvendo absolutamente nada, muitas vezes causando outros problemas ainda de saúde, outros desconfortos, acabando com a qualidade de vida. E aí vem a pergunta: como recuperar essa qualidade de vida? É aí que entra esta abordagem da medicina preventiva, da medicina funcional, da medicina integrativa. Porque eu começo a trazer a funcionabilidade do corpo humano de volta, resolvendo aquela inflamação crônica subclínica, que muitos nem olham, porque ela não aparece em exame, não aparece em lugar nenhum. Imagina, e você precisa fazer avaliações clínicas, né? Hoje nós fazemos muito, na própria anamnese, naquela conversa inicial com o nosso cliente, alguns questionários, inclusive, para avaliar vários órgãos, várias situações, vários processos, para que eu possa, a partir daí, sim, lançar mão de exames, de marcadores cada vez mais precoces de alterações, principalmente alterações inflamatórias, alterações degenerativas, para que eu possa, aí sim, fazer suplementações de onde se precisa, fazer correções onde eu tenho que corrigir, para poder trazer
a melhora gradual, a qualidade de vida e a excelência para que a pessoa possa continuar a sua vida. Clínico. Perfeito, doutor. Sabe o que eu acho legal nessa parte? Principalmente a parte da anamnese, que talvez por um tempo tenha ficado um pouquinho muito em cima dos exames que são fundamentais, a gente sabe. Mas o doutor tendo essa visão de conhecer cada pessoa, né? Como é que é o seu meio, como é que ela vive, como é que ela se alimenta, para entender um pouquinho melhor junto com a parte dos exames, é onde consegue otimizar esse resultado e vir a ter esse resultado de excelência, esse tratamento de excelência. Com certeza, Alessandra. Você começa a perceber que coisas que ficam esquecidas, né? Se eu vou analisar, só um exemplo prático aqui, ó, eu vou analisar o funcionamento de uma tireoide. Aí você vai no médico tradicional, ele pede lá os seus examezinhos, né? TSH, T4, alguns ainda pedem T3, outros, né, já conhecem um pouquinho mais dessa dinâmica bioquímica e regulatória, aí pede também, além do T3 livre, pede T3 reverso, que é o hormônio inativo, e você começa a esquecer que primeira alteração, o que faz uma tireoide? Ela regula a temperatura do corpo. Então eu pergunto para as pessoas na minha avaliação inicial, vem cá, você sente frio nas extremidades? A gente sabe, por exemplo, que a principal causa de constipação intestinal é hipotireoidismo. Eu tenho que olhar para o intestino dessa pessoa, eu pergunto para ela, vem cá, como é que você vai no banheiro? Né? Com a frequência, você vai todo dia, você demora. E isso faz parte da avaliação. A gente começa a medir temperatura basal, que antigamente o pessoal conhecia, hoje nós temos ainda, né, termômetros específicos para medir temperatura basal no corpo, que é o que a gente faz quando a gente acorda. E você tem que ensinar para as pessoas, olha, você pega um termômetro, deixa na cabeceira da cama, a hora que você vai acordar, antes de você levantar, né? Você tira a coberta, espera um pouquinho, bota ali ou na axila ou na boca, para poder ver qual é a temperatura. Isso já é um dos principais indicativos, se eu tenho uma tireoide normofuncionante, se ela está hipofuncionante, como é que está, afinal de contas, funcionando esse sistema tireoidiano. É isso que é apaixonante, realmente olhar como um todo esse indivíduo. Por isso, até a gente trouxe apresentações, tem slides apresentando aqui para a gente entender um pouquinho, para regular e equilibrar entre a medicina preventiva, a ortomolecular, e ajudar também essa parte além do equilíbrio, do que modular, do que fazer. Né? Por isso que a gente quis trazer, porque eu acho muito importante. A gente sabe, como eu falei, no momento que a gente está vivendo, prevenção é essencial, e a gente gostaria de diferenciar. Como é que o doutor, quando o paciente chega no seu consultório, como é que o doutor, além dessa anamnese, faz? Porque, né, hoje tem a tecnologia, hoje tem vários exames que a gente tem, né, à nossa disposição. Tem o pessoal que está tendo um conhecimento também, né? Aí tem os dois pesos, né? Porque às vezes eu ouvi falar isso, enfim, o que seria? Então tem que ter um pouquinho de bastante psicologia para a gente entrar nesse tratamento e falar, não, agora a gente vai ver você. Como é que o doutor faz? Como é que parte essa parte de realmente um atendimento diferenciado para a prevenção? Interessantíssimo, né? Nós trouxemos um slide para mostrar para o pessoal, uma sequência para mostrar para o pessoal, que coloca bem exatamente as duas visões do que começou a se chamar de medicina integrativa. Né? Você começa a observar que nós temos duas situações. A longevidade fala da função dos hormônios como mensageiros, como aquelas estruturas que comunicam, que fazem com que a célula possa vir a funcionar no seu melhor momento e também reconhecer quando isso começa a falhar. Em longevidade nós temos uma máxima, né, que muitos pensam que a gente acaba envelhecendo, né, porque os hormônios caem. Quando na realidade a população em geral pensa que a partir do momento que você começa a envelhecer, você tem esses declínios de funcionamento do corpo. A questão anabólica que você constrói acaba sendo superada pelo catabolismo, onde que a perda acaba sendo muito mais acelerada. E na longevidade a gente pensa o seguinte, não é exatamente por...
os hormônios caem porque eu envelheço. É exatamente o contrário. Eu estou envelhecendo porque meus hormônios começaram a cair. E aí essa abordagem acaba tendo que vir muito antes do que a gente se acostuma a fazer a tal medicina preventiva, que vamos combinar, de medicina preventiva tem muito pouco, né? Porque se você pegar hoje os preventivos que se fazem, o objetivo principal é poder detectar a doença na sua fase mais precoce. De qualquer maneira, eu já estou correndo atrás, porque eu só passo a fazer alguma coisa quando o organismo já está doente. No meu consultório, eu acabo explicando para as pessoas que é como se você estivesse subindo uma ladeira. Os médicos tradicionais, eles estão na base da ladeira, então você está ali subindo. Você tropeçou, caiu, eles vão lá e te ajudam a se levantar, e vão tratar os seus machucados, o que você precisa naquele momento. Eu saí dessa base e eu fui para o alto dessa ladeira. E eu estou olhando a pessoa caminhar na minha direção. Então, se eu vejo que ela está caminhando na minha direção e tem uma pedra na frente dela, eu digo para ela assim, olha, peraí, não vai tropeçar ali não. Passa por um lado, passa por outro, ou pula por cima. E eu consigo me antecipar, muitas vezes, a um problema desse. Hoje nós temos profissionais no Brasil que desenvolveram tecnologia, que é capaz de identificar a tendência que uma pessoa tem a desenvolver uma osteoporose com praticamente 20 anos de antecedência. É inaceitável ainda hoje ter muita gente padecendo de osteoporose, se eu tenho hoje como identificar por uma simples ultrassonografia de falange aqui no dedo da pessoa. Olho isso com quase 20 anos de antecedência. Esse olhar e aí você vem para essa parte. E aí você vem a ortomolecular, que foi um grande start, né? A ortomolecular identificou que se eu trato processos, eu consigo me antecipar. Afinal de contas, as doenças são expressões nos vários órgãos do mesmo processo. Ou seja, eu tenho um mal de Alzheimer, um paciente que já vem com uma certa idade, dificuldade perda progressiva de memória, dificuldade de associação, mas esse mal de Alzheimer, ele começa primariamente por um processo inflamatório, estéril. E as pessoas não entendem isso. Inflamação é aquele negócio que você machuca, né? Quatro tradicionais sinais, né? Calor, rubor, edema e dor. A inflamação crônica, subclínica, o nome já está dizendo, mas as pessoas não entendem essa diferença, essa neologia, né? É a mesma coisa de você exemplificar com aquela rãzinha que você quer cozinhar, né? Gourmet. Você vai preparar uma rã, bota na água fervendo, quente, ela pula, você não consegue manter ela na panela. Se você bota ela dentro da panela com água fria e você vai esquentando essa água aos poucos, daqui a pouco essa rã está de barriguinha para cima, mortinha, e você vai cozinhar ela no ponto que você precisa e ela nem sentiu. Então essa é a inflamação crônica subclínica. Entendi. Você trata o processo, é a mesma coisa. Hipertensão arterial, falar um pouquinho da minha cardiologia. Hipertensão arterial, infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, tudo isso na base, o que eu tenho? Inflamação. Hoje todas as diretrizes estão recomendando tratar essa inflamação crônica, porque hipertensão é uma doença subclínica. Você vai fazer placa de ateroma que vai entupir uma artéria, é a inflamação que acaba fazendo isso. Só que a longevidade acaba vendo lá no primeiro degrau dessa minha pirâmide invertida, que eu tenho inflamação também. Só que eu uso o hormônio como mensageiro para que eu possa acelerar a resposta satisfatória que eu preciso dessas pessoas, mantendo tudo isso nos seus devidos lugares, nos seus devidos intervalos fisiológicos. Né? Porque quando tu vai falar de hormônio, primeira coisa que vem errado na cabeça das pessoas, hormônio faz mal, mas aí nós estamos falando que tem o hormônio sintético. Dificilmente nessa abordagem usamos hormônio sintético. A gente usa sempre preferencialmente o hormônio bioidêntico, né? Que é similar ao que o meu corpo produz, que não promove inflamação. Quando você dá um hormônio sintético para uma pessoa, ela vai ter o alívio dos sintomas. Se ela tem falta de energia e você faz uma testosterona, por exemplo, a pessoa vai ter um pouco mais de disposição
mas ela junto, ela inflama. Ela vai ter os efeitos colaterais. Mesma coisa, você está tratando uma pessoa na menopausa, você dá um comprimidinho desses anovulatórios orais aí, por mais que tenha na segunda, terceira geração baixado bastante a dose, purificado, mas são sintéticos e vão dar uma resposta, porque o corpo identifica isso como uma coisa estranha. Então vai dar uma resposta inflamatória por trás. Quando a gente passa um hormônio bioidêntico, você vê que você também tem esse alívio sem provocar essa inflamação. E aí você consegue tratar tudo que a ortomolecular começa a colocar como prioridade de alvo para você chegar, você consegue tratar da mesma maneira e usando os hormônios na faixa fisiológica, você acelera. Vamos combinar que isso para o Brasil veio cair como uma luva, porque nós somos essencialmente imediatistas. Quando você procura um atendimento, você quer o resultado para ontem, né? Exatamente. Então isso vem realmente a trazer um alento para muitas famílias. Isso é uma coisa que eu observei bastante no consultório. E hoje, até indo atrás um pouquinho mais de informação, eu tive uma surpresa muito legal, né? A gente acaba trabalhando nessa área também, né? As farmácias magistrais acabam atendendo os pacientes dos consultórios, principalmente nessa parte de prevenção que a gente incentiva bastante, mas que hoje é mais de 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro estando se beneficiando realmente desse tipo de tratamento. Com certeza. Então, assim, são muitas pessoas que hoje em dia, pelo conhecimento da gente conseguir levar isso ao público, aos pacientes, essas informações, que eles estão se interessando cada vez mais. E veio muito a calhar numa época que a gente está. E entender esse processo que é totalmente diferente, esse olhar, é importantíssimo para realmente a saúde, que é o que importa aqui, que é o que a gente está falando. Eu diria que essa importância passa a ser fundamental, né? Temos um mapa metabólico que eu acho que dá uma exemplificada no que a pessoa acaba tendo que buscar. Você olha isso daqui, isso é um resumo, a grosso modo, do funcionamento do metabolismo do corpo humano. Da parte e aí tu vai falar da fisiologia mesmo e da bioquímica de como o corpo funciona. Exatamente. E cada um é um mapa, só que cada um vai ter o seu ajuste. O que você começa a olhar aqui, ó? Você tem ali, ó, em vermelho por cima, carboidrato, lipídios e aqui do ladinho proteínas. Você já lembra aqui qual é o aspecto mais importante para você iniciar esse processo? A alimentação. Não se tem mais dúvida disso. Se você busca alimentos cada vez mais frescos, integrais, é aquela história, eu tenho que voltar a descascar mais do que desembalar. Eu vou direcionar o meu organismo para um estado de recuperação, para uma manutenção de saúde com mais facilidade, né? Aí você começa a falar de pandemia. Nós estamos num momento em que está aí esse Covid mudando rotinas, acabando com a nossa liberdade de ir e vir. E aí você olha lá em vermelhinho também, lá em cima, DNA, RNA. Já é uma das tecnologias que estão sendo usadas para fazer vacina, para tentar trazer a gente de volta para o normal, que não vai ser nunca o antigo normal, né? Nós temos que ter essa consciência, nós vamos ingressar no que a gente está observando e ouvindo as pessoas denominarem como novo normal. Nós nunca mais vamos voltar a ter aquela vida que nós tínhamos a partir daí. E você começa a observar que é um meio. E eu tenho vários sistemas reguladores aqui. Então, alguns sistemas reguladores vão pegar exatamente a importância do exercício físico, que é outra coisa também que não se tem mais dúvida de que impacta favoravelmente na saúde do ser humano. E você começa a observar que vários problemas de saúde acabam sendo interferências nesses ciclos de funcionamento bioquímicos, né? E tem hormônio, você tem enzimas, você tem substâncias, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, enfim, várias coisas que estão postadas aqui.
Aí você observa e fala assim, ai, mas isso é muito complicado. Óbvio. Alguém tem dúvida que é impossível você guardar tudo isso na memória? Então, às vezes, um profissional acaba sendo pouco. O que a medicina tradicional acaba fazendo? Ela dicotomiza isso tudo. Então, divide em sistemas, divide em órgãos, divide em especialidades e agora subespecialidades. Nosso presidente da Unimed aqui, ex-presidente da Unimed aqui de Criciúma, ele gostava muito de usar esse exemplo, né? Ele disse que a gente foi conduzindo tanto conhecimento que você passou cada vez mais a estudar mais de menos, porque você antes, o cardiologista, estudava sistema cardiovascular, daqui a pouco aí já dividiu. Agora o cardiologista cuida do coração e você tem o vascular para cuidar das artérias, das veias, e daqui a pouco o cara agora já não está mais estudando o coração, ele está estudando só válvula. Então ele é especialista em válvula, né? Daqui a pouco não, eu sou especialista só naquele folheto. Vai chegar um ponto que você vai estudar tudo de absolutamente nada, né? Mas o que é legal, que esse tipo de informação nos mostra a importância realmente de voltar a essas origens. Vão ter os especialistas sim, para cada vez mais estarem aptos àquele procedimento e realmente com a associação desse olhar diferenciado para a gente tentar entender o porquê do motivo que aquela válvula deu algum problema, que enfim, que a pessoa veio a desenvolver uma pressão arterial alta ou até realmente sofrer algum tipo de dano, né, vascular assim, que possa prejudicar, que possa vir a ter um infarto do miocárdio, enfim. O entendimento daquilo junto com essas subespecializações, no caso, né, que vão ser bem específicas para a área, para vir a realmente a ter o resultado eficaz para a gente. Tudo tem que ser conduzido com o mesmo objetivo: salvar vidas. Não provocar doenças adicionais, são as principais preocupações da área de saúde. E aí você começa a observar uma coisa muito interessante que você falou. Eu não gosto, eu usei termos preventivo, funcional, integrativa. Muita gente acaba chamando tanto a longevidade quanto a medicina ortomolecular de medicina alternativa. Eu não acho que seja uma medicina alternativa. Antes de mais nada, é uma medicina complementar. Exatamente. Né? Porque o espaço do especialista ele tem que existir. Eu tenho que ter gente cada vez mais especializada, porque nós estamos tendo problemas muito específicos, às vezes, difícil de você ter solução. Em reumatologia temos síndromes raríssimas, que é o especialista, o cara que já está dedicado a estudar tudo aquilo ali, que ele vai enxergar isso com muito mais facilidade. Mas nunca isso daqui vai ser alternativa à medicina tradicional. É antes um complemento, porque antes de começar a tratar, pode pegar todas as diretrizes de praticamente todas as sociedades de especialidades. Antes de você resolver qualquer problema, a primeira recomendação é mudança de estilo de vida. O que significa isso? É você dizer para a pessoa o que ela tem que comer, o que ela não pode comer ou tem que comer menos. O que você tem que fazer de atividade física. O problema é que os profissionais que deveriam estar orientando isso também estão separados. Mas o que eu acho legal, que a gente espera agora, né, no contexto de hoje em dia, que a gente viu que o pessoal teve que se unir, porque a gente se deparou realmente com um vírus totalmente desconhecido, que a gente vê a importância da união, né, dessa parte multidisciplinar. Se é médico com outro médico, outro especialista, se é médico com farmacêutico, médico com nutricionista. Exato. Por isso que é legal esse tipo, né, de bate-papo, para a gente conseguir disseminar realmente esse conhecimento e essa importância dessa união, dessa parte multidisciplinar, realmente pensando como um todo. Com certeza. Então, diante de tantas, né, de tanto conhecimento, o que o doutor, assim, porque é muita coisa mesmo, gente, para a gente explicar, né, num bate-papo de aqui. Mas a gente queria realmente mostrar para vocês como é que o doutor, assim, o que é realmente importante a gente olhar. Vamos supor, eu estou aqui no consultório do doutor e falo, doutor, eu não estou me sentindo bem. O pessoal fala muito, eu estou me sentindo extremamente esgotado, cansado. Eu até estou com um pouquinho de depressão. Vou dar um exemplo de um caso clínico. Vamos fingir, estou com um pouquinho, eu acho que eu estou com um pouquinho de depressão. E eu estou tomando um medicamento, mas não está fazendo efeito. Mais ou menos assim. Acho que 70%, 80% das queixas no consultório é exatamente isso daí.
E aí a gente vira para uma pessoa que chega, eu estou meio deprimido, estou desanimado, estou sem energia, estou sem isso. E aí você pergunta para ela, como é que você está indo no banheiro? Como é que está seu intestino? A pessoa, esse doutor está meio doido, né? Como é que está a qualidade das suas fezes? Eu vim falar da minha cabeça e o doutor doido. Como é que tá. Mas assim, desde o século retrasado até hoje, os grandes estudiosos nessas áreas, eles são categóricos em dizer que tudo começa e termina no intestino. E a gente precisa realmente olhar isso daí. A partir do momento que eu busco mudança no bioma intestinal, que eu busco as primeiras lesões, espaços onde as pessoas estão se contaminando, se inflamando cada vez mais, perdendo esses nutrientes, esses hormônios, você começa a observar tudo isso daí, começa a corrigir, aí você usa sequências hormonais cada vez mais bioidênticos, mas por que não falar também da vitamina D? Vitamina D, hoje, em longevidade, nós chamamos de hormônio D, exatamente. Porque ela entra em tantas reações, ela é um mensageiro fabuloso, que já deixou de ser considerado vitamina por nós há muito tempo. Então você tem o hormônio D atuando, recuperando função, não esquecendo da importância da qualidade do sono, porque se eu já pego uma pessoa já com alguma lesão, como é que eu vou recuperar essa pessoa? Primeira coisa, fazendo ela dormir bem. Mas aí o cara já vem cheio de remedinho para ajudar a induzir o sono, para ajudar a manter o sono, daqui a pouco para ajudar a acordar. Aí fica complicado, mas não, né? Não vai estar mantendo, não. Vai estar ajudando a pessoa, dormir, você tem que limpar. Mas não vai estar realmente reestruturando o corpo, porque tem que ter qualidade de sono. Bem assim, se você fala tratamento de inflamação e você fala da modulação hormonal, tudo isso junta a questão da qualidade do sono, de desintoxicar o organismo, pegar a parte metabólica dele, daquele mapa, e ver o que passa pelo fígado. Puxa vida, muitos desses remédios passam pelo fígado. Às vezes eu tenho que começar um tratamento e uma abordagem desintoxicando intestino e fígado. Né? E aí as pessoas que são imediatistas, elas começam a ver que um processo de detox hepático às vezes leva 3 meses, né? Que é o tempo que o sangue leva para se dar uma renovada completa. Então você precisa explicar para as pessoas como funciona, por que você vai pedir um monte de exame para ver a bioquímica, como é que está funcionando, se essas regulagens, o sistema de citocromo P450 está no fígado, passa um monte de coisa, o que isso é importante para que eu possa depois recuperar essa pessoa. Às vezes eu tenho que entrar com aquelas fórmulas, né? NADH, Isilimarina e não sei mais o que, mas depende muito de como a pessoa chega para mim. Então você exemplificou bem um quadro, né, de fadiga. Eu tenho que saber se essa fadiga é por disfunção tireoidiana, se é uma fadiga por disfunção hormonal da testosterona, se é uma fadiga por falência da glândula suprarrenal, que é a adrenal, que produz o cortisol. Eu tenho que saber se é disfunção mitocondrial. Cara, por isso que a gente fala muito que essas abordagens são cada vez mais personalizadas. Eu dei esse caso clínico porque a gente também ouve bastante na farmácia o pessoal falando, eu estou muito cansado, enfim. E a gente orienta realmente para ir a um profissional para poder realmente modular da melhor forma possível. Mas assim, intestino a gente sabe que é fundamental. Essa parte hormonal, vitamina D que o doutor falou, que hoje, né, está desmistificando um pouquinho, que a gente sabe que da função dela hormonal realmente, em regular vários processos do nosso corpo. A parte que o doutor falou também da importância da desinflamação, da desintoxicação. Então, cada indivíduo é único, a gente tem que realmente olhar ele de forma única. Exato. E esses indicadores nos exames é onde um bom profissional, como o doutor, vai conseguir analisar, realmente personalizar esse tratamento. A anamnese, ele vai entender um pouquinho como é que vai funcionar, né, que a gente viu, e ali nos exames vão trazer isso para a gente, porque aí... Por isso eu preciso sair um pouco da minha cardiologia e começar a olhar de volta o organismo como um todo, né? A gente vai orientar para uma pessoa que tem que fazer uma atividade física. Cara, não é a mesma atividade física para todo mundo.
né? É importante a pessoa entender isso. Eu tenho que levar em consideração que estilo de vida essa pessoa tem. Isso. O que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Né? Você ser uma pessoa que é vegetariana, que gosta de comer coisas integrais, mais naturais, é completamente diferente do cara que é carnívoro, que gosta de reunir os amigos, fazer o churrascão dele lá. Eu tenho que entender isso e eu tenho que orientar o meu paciente da melhor maneira, levando isso em consideração. Certo. Então, por isso que a gente acaba sempre... Indo um pouquinho mais, um pouquinho não, é bastante a fundo. A gente fala tem que assim, estudar muito. Isso, porque a gente tem que realmente confiar no profissional que a gente está, porque o conhecimento vem todo de vocês. Então, assim, ó, a partir daí que o doutor vai ver se vai começar pela parte de regular a parte hormonal, ou tratar o processo inflamatório, ou os dois. As duas coisas de uma em maneira. conjunto. Entendi. Hoje, muita dos temas também que a gente vê bastante é a parte do estresse, o estresse emocional. E muita gente falava, mas isso é da cabeça. Isso, ó, a gente passou anos ouvindo isso. Até chegar na cabeça, né? E a gente sabe que o estresse realmente emocional gera um estresse oxidativo, que aí vem um pouquinho naquela cascata que o doutor falou, que isso causa danos, aumenta radicais livres, enfim, que pode causar processo inflamatório. Então, o doutor vai no processo inflamatório e junto com a parte hormonal. Então, é muito conhecimento que a gente compartilha nessa parte. Óbvio. Você coloca para a gente aqui a outra dicotomia muito clara nesse momento de pandemia, né? Hoje nós temos aí o nosso coronavírus. Eu trouxe aqui de propósito essa imagem que me impactou muito a primeira vez que eu olhei para ela, né? Você até perguntou, né? Doutor, o que são essas bolinhas alaranjadas? Exatamente. São os coronavírus atacando o meio celular. Está né? muito mais E aí você vê que ele está muito mais laranja do que a célula. Aí você fica imaginando o que está acontecendo com um paciente grave, numa UTI, em que ele está recebendo um monte de medicamento cada vez mais possante, são antibióticos, são corticoides, são anticoagulantes, e o cara está piorando, e aí ele precisa de intubação, ele precisa de ir para um respirador, daqui a pouco ele precisa, você vê agora, o pessoal está acompanhando o caso lá do humorista, né, do Paulo Gustavo, vai para ECMO, vai usar aquela membranosa lá, para melhorar a respiração, melhorar a funcionabilidade de uma célula que está carregada, tomada de vírus, e agora, levando-se em consideração que nós temos as variantes. Quantas variantes nós já temos em nosso meio? Antigamente só estava se falando também na P1 de Manaus, agora a gente sabe que a P1 de Manaus já tem mais 8 variantes em cima. E aí você tem uma P2, e você tem a variante do Reino Unido, que já está em São Paulo, tem a variante da França, que já está no Rio de Janeiro, tem a variante da África do Sul, quer dizer, tudo isso rondando o nosso meio, porque nós já temos de tudo isso daí. Aí fica difícil, né? Até de colocar a nossa fé em vacinas. Mas se eu puder já até me antecipar um pouquinho a tua pergunta, do início, vacinar ou não vacinar, hoje eu não tenho dúvida, tem que vacinar. Com qual vacina? Com qualquer uma que te oferecerem. Sabe, isso não se discute hoje mais, eficiência, a importância da vacina, seja em prevenir infestação, em prevenir gravidade de doença, hoje é o que nós temos. Se não houver vacina, se não houver testes em massa, para saber inclusive se a vacina pegou ou não, nós vamos continuar vivendo com máscara, usando álcool em gel, e mantendo esse distanciamento, não tem o que fazer. Essa parte da vacina a gente levantou porque realmente, como foi um vírus novo, e o pessoal ficou, né, com medo sim, entrou em pânico, várias situações, medo de perder alguém, justamente para a gente ver, porque vacina é prevenção, e a gente está falando de medicina preventiva, então a gente tem que levantar esse tema para o pessoal entender um pouquinho mais. Com certeza. A gente fala de suplementação que dá para a gente, né, amenizar, que dá para a gente realmente melhorar a nossa qualidade de vida, diminuir até casos, vamos supor, de estresse, desse medo, para justamente o nosso corpo não ficar debilitado. Exato. Para realmente o nosso corpo não ficar inflamado. Por Exato. causa de alguns processos que pode vir a desenrolar um estresse emocional para um estresse oxidativo. Você fala muito bem isso. Você começa a observar que as pessoas
que estão hoje cada vez mais preocupadas, temerosas, tendo crises de pânico. Por conta disso, ela dificulta que a própria defesa dela venha protegê-la de qualquer outra infestação. Seja por esse coronavírus, seja pela influenza, que nós estamos começando a vacinar também agora o pessoal, né, de forma cíclica, seja qualquer outra patologia. Por isso, mais do que nunca, hoje em dia, é muito importante cada um entender o que está acontecendo com você. Porque se deixar esse estresse realmente tomar conta, isso é um exemplo, tá, gente? Porque tem vários exemplos. Mas realmente tomar conta e podendo simplesmente ir num consultório, fazer essa parte dos exames e identificar, né, e ver se o cortisol está alto ou não. Vou dar um exemplo assim, doutor, mas às vezes o cortisol alto, o doutor consegue modular com uma suplementação natural. Com certeza, né? Com certeza. E assim, uma aliviar das esse transtorno, que a gente fala que aparentemente parecia mental, mas com não. certeza. Né? Essa parte do estresse emocional. Mas aí, esses pontos são chaves. Analisando ali, o doutor consegue ver. Nível de cortisol alto, peraí. Aí já começa a decorrer vários outros. Cortisol alto, abaixa texto, fica mais debilitado, mais cansado. Que o pessoal acaba não verificando, exatamente. Né? Você começa a observar, você pega os pontos chaves, né? Cortisol. Cortisol é chamado de hormônio do estresse, mas também é hormônio da energia, né? Então, se você tem um cortisol alto, você está falando de hipercortisolismo, é aquela pessoa estressada, é aquela pessoa que está bombando o dia inteiro, tem que cuidar da casa, do filho, do trabalho, de tudo isso daí, e tome produção de cortisol. Só que nós somos tecido orgânico. Se nós somos tecido orgânico, entenda, teu corpo vai chegar uma hora para você, vai dizer assim, tu vai continuar desse jeito, deu para você, não vou continuar produzindo cortisol. E aí vem aquela fadiga, e você vai identificar depois que o cortisol vai tender a baixar. É a mesma coisa. Falando do cortisol alto, o que eu posso suplementar num cortisol alto? Complexo B. Uso bastante complexo B para tratar esses casos, né, de estresse abundante, né, de hipercortisolismo. Quando eu detecto que uma pessoa está com cortisol alto, com certeza, ela vai levar o complexo B. Só complexo B isoladamente não funciona. Aí eu tenho que trabalhar os cofatores, aí eu tenho que dar junto com esse complexo B, eu tenho que dar uma coenzima Q10, eu tenho que dar um magnésio, eu tenho que dar outras coisas que vão ajudar esse complexo B, com certeza, a chegar lá naquela suprarrenal e começar a modular melhor a produção natural, trazer a fisiologia dessa pessoa em volta. Por isso que a gente falou bastante fisiologia e bioquímica realmente tudo vai do corpo. estar na base, né? O meu tripé para a longevidade hoje é identificar a bioquímica, trazer de volta a fisiologia funcionante e exatamente tratar, né, esses distúrbios de uma maneira que eu consiga, com os hormônios, fazer com que essas informações, inclusive, que eu estou dando via tratamento, cheguem nas células e despertem elas de novo para que elas façam o que elas nasceram para fazer, a função delas. Exato. É o equilíbrio, é o que a gente fala, analisando o equilíbrio do corpo. Só para aproveitar essa tela agora com as vacinas, você começa a observar, eu botei de forma proposital o que nós temos aqui no Brasil de momento, que é a Coronavac, que o Instituto Butantan está fazendo quando ele recebe o IFA, né, que é o produto, né, essencial para fabricar essa vacina, que vem da China, né, é uma crítica minha, mas enfim, é o que nós temos, né, é de vírus inativado. Hoje é o mais seguro, mas é o que tem menor eficácia. Gente, essa é a mesma tecnologia que nós usamos na nossa vacina para sarampo, na nossa tríplice viral. Então, eu conheço isso, Então, deu 30%, mas os caras estavam fazendo experiências entre intervalos de uma outra dose. Se você dá a primeira dose, dá a segunda dose com 15 dias, que é o que eles fizeram no início aqui no Brasil,
você bate ali os 50,3. Se você deixa para dar a segunda dose, não com 15 dias, mas com 28 dias, você já sobe essa eficiência para perto de 90%. A média tem ficado acima de 80% de eficácia. Agora, eu não posso esquecer, por ser uma tecnologia mais conhecida, de todas é a mais segura. Então, a gente faz sempre esse balanço. Porque o que deixou o pessoal temeroso com as outras vacinas? É porque a gente sabe que o nosso calendário veio a ser eficiente ao longo de décadas de estudo. E nós temos vacinas que foram desenvolvidas em pouco mais de 8 meses. 9 meses no máximo. Ali. E aí você pega vacinas genéticas, né, que é o que está sendo usado hoje na AstraZeneca de Oxford, que o pessoal de Manguinhos, lá da Fiocruz, está trabalhando, e que recebe também aquele insumo, aquele IFA, lá da Índia, da China. A minha crítica, se você me permite aqui, claro, é exatamente isso. Um país continental, um país com cabeças científicas como nós temos, com recursos, não ser capaz, em 1 ano e meio de pandemia, de desenvolver seu próprio teste, seu insumo para fazer teste, seu insumo para fazer vacina própria. Agora tem gente estudando isso, né? Nós temos o INCOR, nós temos a própria Butantan estudando 2 tecnologias dessas diferentes, nós temos a Universidade do Paraná, nós temos um monte de lugar tentando desenvolver a vacina brasileira. Mas ainda hoje continuamos dependentes de importação. Aí fica difícil. Você tem todo o know-how, você tem um sistema reconhecido pela eficiência e simplesmente você está vagaroso, mais lento que uma tartaruga em termos de vacinação, pelo simples fato de que você não tem vacina disponível para o pessoal. Né? Nós não conseguimos ainda vacinar na primeira dose os nossos idosos. Com prioridade, acima de 60 anos. É um absurdo isso, né? Falar. E aí, o que vai dizer da garotada? Que é quem está indo para essas baladas aí e levando, né, essa transmissão aí no peito e na raça, né? Enfim. Aí você começa a ver vacinas de vetor viral. Agora, vacinas de base de proteínas. Cara, precisava de mais estudos. Aí você pega uma vacina como a de Oxford. Aí, em alguns lugares suspenderam, porque apareceu coagulação. Apareceu coagulação, e aí você vai dizer o quê? Cara, nós estamos estudando coronavírus, SARS-CoV-2. O que é caracterizado a Covid-19? Mais uma vez, nós vamos pegar ali, ó, inflamação e hipercoagulação vascular. Vai aparecer um negocinho ou outro desse? Vai. Aí o pessoal fica temeroso. Não, se ele quiser me dar uma vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, eu não quero, porque corre o risco de eu ter uma coagulação. Queridos, isso está acontecendo em 0,00005% em mais de 100 milhões. Para, né? Não tem que ter medo disso, não. Tem que ter medo de ter seu familiar, seu ente querido, dentro de um hospital, dependendo da sorte de conseguir leito para ficar internado, ou se ele complica de ter leito numa UTI, ou se está dentro de uma UTI de ter um respirador funcionante. É isso que você tem que ter medo, com anestésico, com medicamentos, para poder tratar dessa pessoa com decência, com dignidade, que hoje isso não está acontecendo para todo mundo. É disso que a gente tem que ter temor. Então, uma hora que vacinar, isso eu já falei para minha esposa, saiu, chamou a tua faixa etária para vacinar, vai. Mas qual vacina que eu vou fazer? Aqui te derem, aqui tiver à tua disposição. Qual é a diferença hoje? Nós estamos falando ali, ó, hoje a da Pfizer ainda não chegou, vai chegar provavelmente no segundo semestre, né? Está esperando também a da Janssen, que é uma dose só, já vai facilitar. Mas hoje nós temos a Coronavac e a da AstraZeneca Oxford. A diferença das duas, hoje você tem que levar em consideração isso. Se você faz uma Coronavac, você vai receber a segunda dose com 28 dias, no máximo 1 mês. Se você fizer a da AstraZeneca, você vai receber a segunda dose com 3 meses.
É isso que vai acontecer. Você está entendendo? Então, hoje não tem que ficar temeroso, porque pode dar um efeito colateral, porque eu acho que eficazes todas são. Então, segurança, nós só vamos saber. Nós sabemos que são seguras a curto prazo. Certo. Agora nós estamos fazendo praticamente 1 ano que começaram a vacinar. Então, nós estamos chegando a ter condições de analisar a segurança a médio prazo. Ok. A longo prazo, só depois de 5 anos de vacinação. Então, como é que nós vamos ficar discutindo segurança aqui? Não tem porquê, mas né? a grande pergunta realmente é vacinar ou não vacinar? Então, é vacinar. Vacinar, sem dúvida. Eu acho que isso é que nós não podemos deixar pairar nenhuma nuvem. Vacino ou não vacino? Vacina. Com certeza você tem que vacinar. Com que vacina? Qualquer uma, querido. Qualquer uma, a que te derem, né? E sabendo que você vacinou, guarda aquele canhotinho, guarda o espelho, cartão de vacinação para a hora da segunda dose. Né? Enquanto não tivermos a da Janssen aqui, que é uma dose só, você vai depender. Se você receber a de Butantan, você vai fazer a segunda dose com 28 dias. Se você receber a de Oxford, da AstraZeneca, é com 3 meses. É isso que você precisa se orientar. Né? E que os profissionais de saúde que estão na linha de frente tenham o cuidado para poder direcionar você dessa maneira. Porque a gente vê na mídia, de uma maneira geral, pessoal tomando uma dose de uma vacina e outra dose. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso passa daquela questão de você não prestar atenção. Isso é negligência pura. Não tem razão hoje para isso. Né? Não, é questão de realmente organização, de conhecimento também, né, para o pessoal que está em casa, realmente também observar essa parte. Tem que ser realmente da mesma. Começou com a Coronavac, vai ser com a Coronavac. A AstraZeneca vai ser com a AstraZeneca, por enquanto, que é o que a gente tem aqui. É isso aí. Mas antes disso, se olhar também, realmente analisar. A gente viu que nos dias atuais, se não for a nossa saúde, não somos nada. Às vezes, o pessoal estava um pouco esquecido, digamos assim, já tinha mudado alguns hábitos, sim, mas às vezes tinha outras coisas que davam prioridades. E hoje a gente vê que para a gente realmente estar aqui, a gente realmente tem que garantir a nossa saúde. Com certeza, é muito mais do que isso, né? Hoje eu acho que o objetivo principal não é simplesmente você evitar doença. Hoje o objetivo da imensa maioria das pessoas esclarecidas é viver cada vez com mais saúde. Você ter qualidade de vida. E por isso a gente tem que mudar o foco. Porque se eu estiver só preocupado com a doença, eu vou continuar remediando. Vou tomar na primeira década de vida um remedinho, na segunda década já vou para 3, na terceira década de vida eu já estou com 5, e quando chegar com 60 anos eu estou com uma lista de mais de 10 remédios. É isso que vai ser. Então é remédio para levantar, para remédio para deitar, para remédio para se mover, para levantar, para agachar. Aí isso não chega a um denominador comum nunca, nunca. Aí quando você muda o foco e você passa a ter aquele desejo de viver sim, viver mais, mas com qualidade, aí a coisa fica diferente. Aí você vai, antes de buscar remedinho, antes de buscar até suplementação, você vai fazer o quê? Você vai se alimentar melhor, vai começar a olhar de onde é que está vindo a comida que você está botando para dentro do teu corpo. Você vai entender que você tem que separar um momento da tua vida para fazer atividade física. Que atividade física, querido? Vai no profissional habilitado para ele identificar teu estilo de vida e poder te orientar da maneira correta. Ah, mas meu médico só diz que eu tenho que comer saudável, de forma equilibrada e fazer atividade física, nem que seja uma caminhada. Aí eu sou obrigado a dizer, hoje o conhecimento já ultrapassou um pouquinho esse limite, né? Acho que a gente tem como orientar as pessoas muito mais. Atividades para reabilitação cardíaca, uma pessoa que acabou de... Acabou não, lógico, depois de um tempo. Então, assim, atividade física é para todo mundo. Todo mundo. Porque, eu estou doente, eu tive de maneira tive alguma. Um infarto há um Todo tempo mundo. atrás, agora eu tenho que tomar cuidado. Não, mas na mão de bons profissionais, eles vão ter essa orientação. Isso. Por isso que eu volto a frisar essa parte multidisciplinar, realmente. Num contexto de saúde, é importantíssimo.
Isso, fundamental. quem vai realmente ter essa vantagem é o paciente. Fundamental. Né, tanto desde da clínica, como na parte do personal que vai estar orientando a atividade. E você sabe uma coisa muito boa, quem faz medicina tradicional está entendendo isso. Né? Você vê hoje as prefeituras montando as suas equipes de programa de saúde da família. Legal. Não é mais só médico, enfermeiro. Quem é importante nesse contexto dessa equipe? Vai desde o agente de saúde, que está lá fazendo aquela visitinha para ver quantos tem na casa, quem é que está doente, se pode ir no posto, se não pode. Aí você pega técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, odontólogo, psicólogo, vai todo mundo. Fisioterapeuta, porque ou profissional de educação física que poderia muito bem entrar nisso daí para poder orientar de uma maneira geral. Eles estão entendendo isso. Os médicos hoje, por mais tradicionalistas que sejam os especialistas, você está começando a ver pipocar clínicas de reabilitação, clínica de reabilitação em cardiologia, clínicas de reabilitação em neurologia. Pessoal, aqui em Criciúma já temos clínicas focadas em reabilitação. Então o pessoal já está entendendo essa dinâmica e está trazendo equipes multiprofissionais para poder agregar sempre, né? Eu sei que eu estou aqui com a minha última telinha que eu separei, eu já posso até dar uma antecipada no que a gente vai falar e o que eu quis trazer com essa imagem aqui. É porque hoje, se você não buscar viver com qualidade, cada vez menos nós vamos ver esta foto à minha esquerda aqui, ó, de uma família aproveitando seus momentos de alegria, seus momentos de confraternização. Vamos ver cada vez menos e vamos, infelizmente, ver cada vez mais a figura da direita, de uma pessoa sozinha, enlutada, sofrendo. Então você tem que começar a raciocinar na sua vida. O que você quer? Né? Você quer realmente viver o que a natureza deixa, e ela está deixando cada vez menos. Sobrevivendo, né? Sobreviver e passar o final da sua vida, que pode muito bem ser algumas décadas, doente, sequelado, dependendo dos outros. Ou você quer ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida em que você pode compartilhar com os seus entes queridos. Eu acho que as pessoas que hoje participam desses encontros clandestinos, elas perdem um pouquinho, né? Eu acho que não é uma questão de egoísmo. Elas perdem um pouco a noção do quão mal esse momento faz com que elas sejam... Me corrija se eu falar uma palavra muito pesada aqui, que elas sejam criminosas nesse período. Porque se você está ali para aproveitar aquele momento, você tem que pensar um pouquinho nas pessoas que estão ao seu entorno. E não é que nas pessoas que estão ao seu entorno lá na balada. É a hora que você sai da balada, na sua residência, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, no seu ambiente de lazer. É isso que você precisa realmente ter em consideração quando você começa a querer botar o seu egoísmo pessoal nesses eventos clandestinos, porque se estão proibidos, querido, gostando ou não gostando, eu tenho que entender isso, né? Foi proibido com um objetivo, de frear a propagação desse vírus, de frear a propagação dessa pandemia, para que a gente volte a ter uma vida o mais próxima daquele antigo normal, mas que seja um novo normal que a gente ainda precisa aproveitar. Perfeitas colocações do doutor. É exatamente isso, o contexto atual nos mostra, os dias atuais nos mostram que a gente, além, né, de se cuidar, de se prevenir, além de ter essa parte de compaixão também, né, empatia pelo próximo, vai mexer daqui para frente o nosso novo normal. A gente agora quer um novo normal com mais saúde, então por isso que a gente está aqui realmente propagando essa parte de conhecimento. Bom. E, né, agradecer a Deus realmente por estarmos aqui com saúde, com essa visão que é engrandecedora, que a gente consegue colocar em prática hoje em dia, nessa parte de terapia individualizada, terapia personalizada, porque é feito de acordo com cada um. Muitas pessoas que às vezes ficam com um pouquinho de dúvida, eu acho que depois das palavras do doutor aqui, ficou um pouquinho mais esclarecido, que bom, né, do que realmente é a medicina preventiva, a medicina da longevidade saudável,
E eu queria muito agradecer por ter participado desse nosso primeiro vídeo nesse novo formato. Que bom. E muito feliz realmente da gente falar do que realmente importa, que é da saúde. Doutor. Prazer todo meu, foi uma honra estar participando. A gente sempre fala, né? Sempre que você vai disseminar conhecimentos com um formato como esse, que envolve especialidades diferentes, abordagens diferentes, é tudo de bom. A população que se interessar, com certeza ela vai aproveitar essa informação de uma maneira geral. Isso. Fico muito feliz, agradeço o convite. Muito agradecida. Estou sempre à disposição. Agradecida de coração. E é isso, minha gente. Então, quero agradecer vocês também e quero convidar para o nosso próximo encontro desse novo formato de vídeo de apresentação, talk, que a gente trouxe aqui hoje com o Dr. Marco Aurélio, que é muito, muito, realmente eficaz no que ele faz. Isso eu dou minha palavra, porque além de médico conhecido na área, é nosso amigo. Muito obrigada, viu, doutor? Um abraço, um prazer. Até a próxima.